Ô, testando! Tá, acho que tá gravando ali. Ó, o que acontece? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa análise do digital. Ei, as palmas, ei! Só que o que acontece? Hoje a gente vai dar uma rushada pra gente sair da fase de entrada e entrar na fase de preservação e na fase de acesso, que é mais pra frente. E aí a gente vai passando os padrões também. Então, hoje a gente vai terminar essa parte de entrada aqui. Então a gente vai dar aquela rushada braba. Então vamos lá, comecemos, né? Já dei uma lida antes, fiz umas notas aqui, alguns grifos, pra gente prestar mais atenção nessas informações que são interessantes. Então vamos lá, ó. O primeiro aqui, a gente vai começar aqui do comecinho do segundo parágrafo, né? A gente tá nos critérios para entrada de documentos. Que é assim, optou-se por política mais restritiva, isso aqui é interessante, com relação à entrada de documentos, ou seja, eles escolheram criar uma dificuldade para passar qualquer coisa, né? Quanto maior o filtro, maior a qualidade. Maior o filtro, maior a qualidade. Vamos lá. Devido ao volume de documentos digitais que estão sendo produzidos pela Administração Pública Federal e a capacidade de operação inicial da digital. O que acontece? Aqui eles estão falando que por mais que seja digital, gente, tem custo físico e tem custo de armazenamento digital. As nossas fotos, elas têm um espaço de armazenamento no meio digital, assim como tem um espaço no meio físico. O HD ocupa um espaço físico e na questão lógica, né, dos dígitos binários, ocupa espaço também. E eles estão aqui falando o seguinte, olha, a gente sabe que tem custo, né, para manter armazenar esses documentos, logo a gente vai ter uma porta de entrada mais estreita. E aí eles vão e criam alguns critérios, que está aqui, ó, na digital. Alguns desses critérios podem ser revistos na medida que a fase inicial de implementação ou implantação do digital seja finalizada e a solução apresentada as complexidades, escalas e robustez suficiente. Ou seja, quanto mais forte e robustez sempre gera robustez. É sempre relacionado à capacidade de você armazenar muitos dados ou gerenciar muitos dados ou passar muitos dados pelas suas mãos, pelos seus domínios, entendeu? Robustez. E aí tá. Assim, as orientações dadas ao produtor custodiador, isso daqui eu chuto que isso daqui é o AN Digital. Essas orientações vieram do Arquivo Nacional para o AN Digital, entendeu? Para o programa AN Digital. Porque o AN Digital, ele faz o papel de custodiador, né? E ele é financiado pelo Arquivo Nacional, que tem que destinar verba. E aí o Arquivo Nacional fala, ó, cuidado com tudo que você manda para vocês aí, hein? Tudo que vocês aceitam. E aí, continuando. Na etapa preliminar e as decisões. Então, assim, as orientações dadas ao produtor custodiador na entrada preliminar. E as decisões com relação à entrada de documentos digitais no Arquivo Nacional devem ser levadas ou levar em conta os seguintes critérios. Então, aí agora eles vão elencar o critério máximo e depois eles vão explicar por que aquele critério, qual é o motivo daquele critério por trás. E aí, por isso que eu falei que a gente vai dar aquela rushada, porque dá pra dar essa rushada aqui, é só título de tópico e explicação. Então vamos lá. Primeiro critério que eles vão analisar para saber se vão receber aqueles documentos é a proveniência. E tá aqui, ó. Em princípio, serão recolhidos os documentos originais digitais produzidos pelos órgãos de entidade do Poder Executivo Federal. Então, se é do Legislativo? Não. Se é do Judiciário? Não. É só do Executivo Federal. Sacou? Aqui eles já criaram uma nota de corte, né? Uma barra para ser escalada. Beleza. E eles continuam. De acordo com especificado no artigo, eles dão uma lei aqui que dá como base o motivo deles terem essa primeira proveniência aqui. Essa primeira categoria de corte. Chamemos assim, categoria de corte. Aí eles continuam. A entrada de documentos não provenientes da Administração Pública Federal será negociada caso a caso. Sabe o que dizem lá da época do Brasil, como é que é o nome do negócio, gente? Brasil do período militar.
Algumas instituições não eram do Poder Executivo Federal, mas ainda assim tinha documentos relacionados ao Poder Executivo Federal, entendeu? E aí, por isso, eles já deixam aqui, será negociado, entendeu? Então, se tem relação com o governo, dá pra nós. A gente até aceita, é isso que eles estão falando. Basicamente, tá? Não é exatamente isso, olha lá. Então, continuemos. Dependendo da avaliação técnica e de acordo com a política de linha de, de, de linha de acervo definida pelo Arquivo Nacional, sabe que eu falei que o ano digital custodiador e a orientação vieram do Arquivo Nacional? Tá aqui mais uma prova. Ou pelo menos mais um norte, uma pista, né? Definidas pelo Arquivo Nacional, inclusive nos casos de custódia temporária. Ou seja, a gente não tem espaço para ficar pegando coisinha de pouquinho em pouquinho e que nem vai ficar com a gente, né? É só um tempinho aqui. Então a gente tem que negociar bem se a gente vai ou não fazer isso. Se vocês do ano digital vão ou não aceitar esse tipo de documentação. Sacou? Esse é o primeiro critério. Agora vamos para o segundo critério de corte, que é o valor. O valor e tem aqui, ó. Em um primeiro momento, o Arquivo Nacional deverá apenas receber documentos digitais permanentes, ou seja, que apresentam valor histórico. Sabe o que eu falei do Brasil período militar? Continuemos. Probatório, Brasil período militar de novo, né? Ou informativo que deve ser definitivamente preservados, ou seja, é só documento que tem valor histórico, é só documento que tem que ficar guardado. É isso que estão falando. Por isso aqui, ó, valor. Ah, mas pode ficar só. Por isso eles falaram aqui também de custódia temporária. Né? Que isso não é para ficar guardado, não é para passar pelo onde está. A gente tem um limite. Que a gente precisa aumentar a robustez. Então, continuemos. Aí vem a avaliação de documentos, deve ser tido de acordo com os procedimentos normativos legais, em vigor. Isso aqui, né? Essa é a parte mais importante. A outra importante também mas a gente pode pular. Porque a gente não tem tanto tempo assim. Se você quiser, você pode ler. Tanto é que já passou uns 7 minutos. Vai ficar bem grandinho, mas vamos lá. Ó, não será aceita a entrada de documentos digitais em idade intermediária. Sabe a custódia temporária? Continuemos. Devido à capacidade inicial de operação do repositório. Ou seja, sabe o que ele falou de limite de documentos, de aumentar a robustez? Estão salientando de novo. E a exigência de maior complexidade no gerenciamento dos documentos. E isso daqui, isso daqui eles explicam mais pra frente. Mas essa exigência de complexidade é quando o documento ele é, quer ver, documentos que foram produzidos no Word 97, Word 97. Ele precisa passar por uma série de atualizações para serem abertos hoje em dia. Por mais que os sistemas de hoje em dia consigam abrir esse Word, sacou? Mas nem sempre vai ser usado no Word. Vai ter que ser aberto no Library, em um programa livre, em um programa de software livre. E isso aí requer uma certa expertise digital. E é isso que eles estão falando de complexidade, sacou? Se é difícil pra gente abrir, por que a gente vai mexer com isso? Né? Correndo o risco de danificar a documentação e transformar ela em inacessível, sacou? E aí o bagulho esquenta, né? Entendeu? Isso que eles estão falando aqui de valor. Probatório, histórico e de permanência definitiva, né? E continuemos. Ó, o próximo critério é natureza dos documentos. O que isso quer dizer com isso? Vamos lá. Ó, aqui eu separei isso aqui porque basicamente eles falam o motivo, o porquê do ano digital. Sacou? Tá aqui, ó. O ano digital tem como objetivo principal a preservação dos documentos originais, digitais, recolhidos e das matrizes que representam matriz dos representantes digitais do acervo produzidas pelo Arquivo Nacional. Sabe o que significa isso? Essas matrizes são cópias, digitalizações, entendeu? E aqui ele basicamente fala o porquê, o motivo do ano digital. E isso no critério natureza dos documentos. Então vamos continuar. Olha só. Os documentos originais digitais recebidos no Arquivo Nacional são aqueles originalmente produzidos
e mantidos em ambiente digital pelos produtores. Ou seja, 100% digital. Show? E aí eles continuam. É importante esclarecer que também são considerados originais digitais as cópias de documentos que foram digitalizadas pelo produtor no decorrer da ação. O que eles estão falando aqui, cara? Eles estão falando que se você copiou um arquivo e esse arquivo teve papel, essa cópia teve um papel importante nas atividades, então ela deve ser preservada. E porque ela tem valor como se fosse o original, por mais que ela seja uma cópia. E eles estão falando que os digitalizados também têm o valor de cópia. Sabe por quê? Porque ambos, a cópia ou a digitalização, eles foram feitos dentro dos processos da instituição. Logo, ele tem relação com os processos internos da instituição. Logo, essas cópias têm valor original porque elas estão dentro dos domínios. Elas cumprem o papel ou cumprem os critérios de rastreabilidade dos documentos. E aí eles têm o valor de original, porque consegue rastrear, consegue saber por onde ele passou. Isso cumpre o critério de integridade do documento. Integridade no sentido de que consideremos, né, eles íntegros, eles não foram alterados, não foram modificados, eles não saíram da cadeia de custódia da instituição, entendeu? Ele continuou dentro dos domínios da instituição e consegue se rastrear o caminho por onde ele passou. Por mais que nos metadados não tenhamos registros. Mas eles continuam aqui um pouquinho mais, ó. E integrantes de... Vamos voltar um pouquinho, né? É importante esclarecer que também são considerados como originais digitais as cópias de documentos que foram digitalizados ou digitalizadas, é isso mesmo, né? Pelo produtor no decorrer das ações, dentro do âmbito do domínio da instituição. Integrantes de processos e dossiês digital. Sabe, a cópia que você manda, que um responsável manda para outro responsável assinar, ou ler, ou tomar como base, é isso aí. E que foram tratadas pelo produtor como o documento original que registra a ação. Matamos a jogada aqui, entendeu? Foi exatamente o que eu te falei. Foi uma cópia que mandou para outro e o outro considerou como original para cumprir a função dentro da instituição. Matamos a jogada, entendeu? E o digital vai considerar essa cópia como algo de peso original. E a digitalização também. Sabe quando imprimem um documento para a pessoa assinar e depois digitalizar de novo? Então, entendeu? Essa digitalização dita como original. A cópia que está escrita à mão, dita como original. O original que foi produzido dentro do meio digital é 100% digital, 100% do meio digital, nato digital, documento original, entendeu? Por mais que os outros dois sejam cópias, ainda tem peso do original. E o digital vai considerar essa natureza do documento como original, mas sejam cópias. Continuemos. Também poderão também ser recebidas cópias digitais de originais recolhidos ao Arquivo Nacional. Recolhidos ao Arquivo Nacional, provavelmente, aqui é um chute, tá? Provavelmente é o documento físico que lá no começo, nos vídeos anteriores, ele fala que tem que enviar os digitais e se tiver parte física, documento físico, tem que mandar junto, sacou? Poderão ser recebidas cópias digitais de originais recolhidos ao Arquivo Nacional. Isso foi um chute, tá? Tratam-se de representantes digitais de documentos recolhidos ao Arquivo Nacional. Acho que isso é tudo uma mesma ideia, né? Mas eu coloquei duas cores. Trata-se de representantes digitais de arquivos recolhidos ao Arquivo Nacional. Isso aqui tá repetindo o que eu te falei, né? Que ele mandou os documentos físicos. Show de bola. Que tenham sido produzidos pelo produtor para facilitar o acesso a originais. Isso daqui é interessante. Isso daqui é uma cópia. É como se fosse o DIP. Isso aqui é como se fosse o DIP. O DIP é uma cópia do AIP, que é o documento padronizado para preservação. Aqui, nesse caso aqui, ele está falando que os documentos que tenham sido produzidos pelo produtor custodiador, ou seja, a instituição, para facilitar o acesso, ou seja, uma cópia para você entregar para quem precisa, entendeu? Uma impressão para você entregar para quem precisa, resolver um problema, entendeu? E isso daí é uma cópia
produzida pelo órgão, né? Pelo produtor, custodiador. Neste caso, estes representantes digitais poderão ser inseridos no repositório do ano digital e serão tratados da mesma forma que as matrizes dos documentos representantes dos documentos que serão tratados da mesma forma que as matrizes dos demais representantes digitais produzidos pelo Arquivo Nacional. E isso daqui já é a cópia do Arquivo Nacional. Entendeu? Serão tratados da mesma forma. Aí a gente pode continuar aqui. Próximo critério. Tipos de documentos e formatos normalizados. Esse é outro critério. Então, até então, a gente teve um critério que é a proveniência. Tivemos o critério do valor. Tivemos o critério da natureza do documento. Agora temos o critério dos documentos e os formatos normalizados. Show de bola? Aí temos aqui, ó, eu grifei esse parágrafo para a gente falar um pouco sobre ele. Olha só. Inicialmente, o Arquivo Nacional, né? Pode ser também, né? O ano digital preservará os seguintes tipos de documentos: textos estruturados com formatação, imagem matricial, imagem vetorial, áudio, audiovisual, mensagem de correio eletrônico, ou seja, e-mail, apresentação e slides, planilha e base de dados relacional. Isso daqui eles pedem lá em cima, tá? Lá no comecinho, nos primeiros vídeos, no comecinho eles falam disso aqui, dessa planilha que tem que vir junto, que ajuda para delimitar os metadados, né? Delimitar o que é o que, pra eles saberem com o que eles estão mexendo. E aí também tem aqui, ó, em momentos futuros, outros tipos mais complexos de documentos em formato digital, como multimídia e páginas da web, deverão ser também contemplados. Isso daqui, ó, páginas da web, tem uma entrevista do Miguel Ferreira, se eu não me engano. Miguel Ferreira. Acho que é o Miguel Ferreira, né? Fala do arquivo emático e tal. Enfim, ele faz a seguinte pergunta. Ele levanta a bola. Gente, e os sites das universidades? Contém dados, contém informações. Os sites das universidades são documentos digitais? E aí, são ou não são? O fórum, um fórum que trata sobre informações científicas, é um documento digital? E se for um documento digital, consideremos um documento digital, a gente tem que preservar? Como a gente pode preservar? O Miguel Ferreira levanta essa bola que o Arquivo Nacional fala que no futuro poderá acontecer essa preservação. Poderá. Não quer dizer que vai ter, né? Então por isso que eu grifei aqui que eles dão os formatos, os tipos de documentos que eles aceitarão e abre brecha para se perguntar: página da web é um documento digital? E aí? Continuemos, porque tá acabando, falta só mais... falta mais 2. Na integridade aqui. Aí a gente continua. Para cada um dos tipos de documentos previstos, foram definidos um ou mais formatos de arquivo a serem adotados pelo ano digital como padrão de preservação e padrão de acesso. Tá, entendi. Isso aqui, sabe o que é isso? Eles estão falando o seguinte, olha, de todos os tipos documentais, a gente delimitou um para guardar e um para disponibilizar. Sacou? O mais confiável que a gente pode ter mais para o futuro, que pode acessar no futuro, a gente vai usar ele para armazenar, porque é para preservar, né? E o mais fácil de ser disseminado, ele vai ser utilizado para dar acesso, ou seja, para entregar a informação que tem nele. Entendeu? E isso aí que eles estão falando aqui. Aí eles continuam. Os documentos digitais, com formato de arquivo diferente daqueles estabelecidos pelo padrão do ano, deverão ser normalizados no momento da entrada. Ou seja, se você mandou um documento que não condiz com os padrões que eles delimitaram, esses documentos que não condizem com os padrões, eles deverão ser convertidos para esses padrões normalizados, entendeu? Então, se o padrão de normalização do documento textual for PDF-A e você mandar em Word, ele vai ser convertido para PDF-A, sacou? Por isso que, eu acho que é mais para frente, eles falam que é melhor você já mandar convertido. Não é obrigatório mandar convertido, mas é melhor mandar convertido.
né? Porque aí já vai, além de estar dentro da custódia da instituição, quando ele chegar no Arquivo Nacional, ele só vai ter o trabalho de armazenar e garantir o acesso futuro. É só isso, cara. Senão ele vai ter que converter, vai dar outro trampo, é outro trabalho. Mas continuemos, né? Não é exigido que os produtores custodiadores convertam os seus documentos para o formato de arquivo padrão estabelecido no ano digital. Não é obrigatório. Mas eu aconselho, né? Agora vamos lá. Uma vez que no repositório foram previstos conversores automáticos que atendem a maior parte dos formatos de arquivo utilizados pelo órgão ou pela entidade de administração pública. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando que você não é obrigado a mandar convertido. Porque o processo de entrada dos documentos tem o plugin, ou tem a diretriz lá, a linha de código, que vai ler o documento. Vai falar, esse documento está normalizado? Não. Então eu vou converter. Que tipo de documento é esse? É X, então eu vou converter para isso daqui. Entendeu? E a outra leitura é, esse documento está normalizado? Tá, então pode armazenar. Entendeu? Funciona assim. O Arquivemática, ele é que tem esse trabalho de ler, e se tiver o formato, se ele tiver um formato normalizado para preservação, ele vai ser aceito e vai ser preservado. Se não, ele pergunta se você quer normalizar. Sacou? Normalizar para preservação e normalizar para acesso. Entendeu? E é isso aí, continuemos. Os padrões, somente nos casos em que os documentos digitais se apresentarem em formatos de arquivos diferentes do padrão estabelecido nessa política e é diferente daqueles dos quais foram previstos conversores. O produtor custodiador ficará responsável pela conversão dos documentos originais a fim de garantir a preservação. O que está falando? Está falando o seguinte, é o que eu te falei, acabei de falar. Existem, dentro do sistema de aceite do ano digital, digamos assim, ou do Arquivemática, ou de outro plugin, outro programa, outro software que consiga garantir esse processo de preservação, ele tem a leitura para saber se é de formato de preservação ou não. E se precisa converter para um formato de preservação ou não. Mas a tecnologia ela avança de uma velocidade tão grande que esses programas, esses softwares que leem, que fazem esse trabalho de armazenamento, de preservação, divulgação, eles não necessariamente acompanham a evolução dos formatos. Sacou? O formato, durante um tempo, ele caminha junto do software. Mas chega um momento em que esses formatos eles acabam ultrapassando a velocidade do software e se modificando tão rápido que o software não consegue acompanhar para reconhecer esses formatos e conseguir converter em um formato de preservação. É isso. Enfim, é isso aí, entendeu? Tive que dar uma pausinha aqui porque que precoce, mas continuemos. Próximo critério é até difícil pegar o fio da meada de novo, né? Próximo critério para aceitação dos documentos é a inteligibilidade da informação contida nos documentos. Como assim? Olha só. A fim de garantir o acesso e inteligibilidade dos documentos inseridos no repositório do ano digital, não serão aceitos documentos criptografados com certificação digital ou com qualquer outro tipo de proteção tecnológica que possa impedir o acesso de longo prazo desses documentos. Como assim? Ele está falando o seguinte. Mais pra frente ele vai repetir e vai explicar de maneira mais fácil. Ele está falando o seguinte, olha só. Se você colocou ali uma assinatura digital, o processo de preservação do documento digital, ele precisa passar por conversões, por alterações de formato, por até alterações de versões de software. E esse processo de alteração acaba modificando a chave que você colocou. Então, se você colocou uma chave para proteger o documento, essa chave ela vai ser modificada quando o pessoal do arquivo do ano digital precisar converter o documento. E aquela chave não vai valer de nada, né? Não vai valer de nada. Então eles estão falando, a gente não aceita esse tipo de coisa, entendeu? Se você for mandar para cá, mande 100. Sacou? Mande 100.
Até porque se você mandar com, isso vai prejudicar a inteligibilidade da informação, que a gente vai alterar. E aí, mais pra frente eles também falam que se precisar, por acaso, se precisar desse sistema de segurança de criptografia, o próprio Arquivo Nacional proverá, não quem mandou, tá? O Arquivo Nacional. Agora vamos continuar. Ó, com o objetivo de dar maior segurança ao processo de envio, excepcionalmente, poderá ser utilizado a criptografia dos documentos. Nesse caso, serão empregadas a criptografia de chave pública, sendo esta ofertada pelo Arquivo Nacional, viu? Nesses documentos serão criptografados quando da recepção pelo Arquivo Nacional. Este procedimento deverá ser utilizado somente quando necessidade comum de acordo entre duas partes, ou seja, esse tipo de proteção de criptografia só vai ser aplicada se precisar e se ambas as partes quiserem e estiverem de acordo. E se você quer mandar o seu negócio para onde digital, você tem que estar de acordo, né? Senão tá mandando para aqui. Continuemos. Aí tem aqui, ó, o controle de acesso e a autenticidade dos documentos digitais sob custódia do ano digital serão garantidos por meio de procedimentos de segurança e robustez do repositório e não pelo uso de recursos tecnológicos, uma vez que esse poderá ficar comprometido no longo prazo, ou seja, alteração, modificação do formato. As estratégias de preservação digital adotadas pelo ano digital supõem o uso de conversão de formato dos documentos e o que acarretará na perda da certificação digital, uma vez que esse procedimento altera a cadeia de bits. E a certificação digital, ela registra que X cadeia de bits contempla originalidade. Agora, se modificarem a cadeia de bits, a certificação vai virar e falar, ó, essa cadeia de bits aí é modificada da cadeia de bits de antes. Então a cadeia de bits X que tem a certificação, ela é X. Aí o mesmo documento depois tem uma cadeia de bits Y, então quer dizer que ele foi alterado, né? Porque ele não corresponde com a cadeia de bits X. Sacou? Não sei se eu expliquei direito, se eu expliquei eu compliquei, mas é isso daí. Aí tem aqui o próximo. Além disso, é importante que os documentos... Outra pausa, é complicado. Vamos lá. Ó, além disso, é importante que os documentos venham acompanhados das informações necessárias para viabilizar o seu acesso conforme detalhes do modelo de listagem descritiva mencionado anteriormente. Isso daqui, ó, eles estão falando o seguinte: se você vai mandar os arquivos, você tem que mandar uma lista para a gente saber o que a gente está mexendo, sacou? A gente tem que saber com o que a gente está tratando. Então, esta é a listagem mencionada anteriormente, que se você voltar eles também falam, isso está lá na pré-análise, no análise iniciais, alguma coisa assim, né? Esses tipos de vídeos. Aí a gente tem aqui, ó, restrição de acesso, gestão de direitos, conservação de preservação e procedimentos. Caramba, mas vamos ter que dar uma rushada, né? Vamos dar uma rushada aqui mesmo nesse negócio. Aqui, restrição de acesso. Isso daqui, restrição de acesso. Ó, no tópico restrição de acesso, né? Esta informação deve ser levantada ainda na etapa preliminar. A entrada de documentos e está registrada na listagem descritiva, a lista que eles falaram antes aqui, e antes mesmo de chegar nesse ponto, lá no começo, nos primeiros vídeos, listagem descritiva que acompanha o termo de entrada específica, viu? Termo de entrada específica foi dito anteriormente. Os documentos digitais digitais para os quais não tenham sido explicitamente informadas as restrições de acesso serão considerados como ostensivos. O que é essa restrição de acesso? Sabe aquela documento sigiloso, reservado, secreto, ultra secreto? É isso, cara. É isso. Se o documento vem na listagem falando lá que ele não precisa ter essa classificação de segurança, de restrição, né, de ser ultra secreto, muito secreto, um pouquinho secreto,
Então quer dizer que ele é ostensivo. E é isso que eles estão falando. Olha, se você não mandou na listagem que o documento X ele é secreto, a gente vai considerar ele ostensivo e vai deixar ele livre. É isso daí. Isso que eles estão falando, é restrição de acesso. E se tiver um controle de restrição de acesso, eles repensam a necessidade de aceitar esse documento, sacou? Tanto é que tá aqui, ó, as restrições devidas à precaução de segurança e os seus objetivos de prazo ser relativas aos documentos ou série de documentos que têm informações pelos produtor custeador. Cabe às áreas, aqui embaixo, tá? Cabe às áreas de processamento técnico identificar os documentos com restrição de acesso nos instrumentos de pesquisa, ou seja, instrumento de pesquisa que também tem que ser enviado lá no começo, que eles falam que também tem que enviar, né? Tabela de temporalidade, essas coisas. E a área de acesso controlar o acesso. Isso aqui é interessante, ó. E a área de acesso controlar o acesso de acordo com com as restrições estabelecidas no instrumento de pesquisa. Enfim, é isso aí. É isso que eles estão falando, tá? Documento, acesso, essas coisas. Cara, eu podia dar uma pausa, né? Mas já tá no finalzinho, cara. Vamos lá, ó. Gestão de direitos e condições de preservação. Show? Vamos lá, ó. Na etapa preliminar deve ser negociada com o produtor a transferência de quaisquer direitos. Tá. Aqui eles estão basicamente falando que se o documento que foi enviado tiver direitos proprietários, eles vão proteger. Agora, se não tiver direitos, eles não vão proteger nada. Agora, se tiver direitos e tiver dificuldades, eles não vão aceitar, sacou? Quaisquer limitações a respeito dessas transferências de direitos será avaliadas na etapa preliminar, ou seja, lá no comecinho. Eles querem saber se eles podem fazer o que quiser com os documentos. Uma vez que a preservação digital pressupõe ações que podem alterar as condições documentais, o Arquivo Nacional poderá não aceitar os documentos caso as condições impeçam sua efetiva preservação. Sabe quando o proprietário cria caso com o documento? É isso. Se for criar caso, a gente não pega os documentos. É isso que a gente tá delimitando aqui, né? Ah, acabou. Ó, só tem mais duas últimas. Ó, procedimentos para o envio e o recebimento dos documentos. Aqui eu separei o quê? Separei 3 tipos, né? 3 tópicos. Primeiro os documentos são enviados sobre forma de SIP, Submission Information Package, ou pacote de submissão de informação, que é um pacote de informação constituída pelos documentos e os metadados necessários para sua identificação, preservação e inteligibilidade. O que eles estão falando? Cara, se você mexeu com o Arquivemática, lá eles mandam o SIP, e para você mandar o SIP pro Arquivemática, você precisa mandar junto uma pasta de uma planilha de metadados CSV de ponto e vírgula 8, UTF-8, ponto e vírgula, acho que é isso. Para ter, aí se você manda os documentos e também manda junto esse CSV, essa planilha CSV que fala quais são os documentos, quem fez, como fez, quando fez, para quem vai ir, se tem segurança ou não, se pode ou não ser acesso, ostensivo ou reservado. Manda todas as descrições do metadados de cada documento, nome e descrições metadadas. Por Arquivemática, além separado, e conseguir conectar as descrições da planilha CSV com os objetos digitais que você mandou junto no SIP. E é isso aí, sacou? Esse é o funcionamento, é isso que eles estão falando. Que o procedimento de envio, né, tem que ser enviado em formato SIP e lá dentro ter os documentos e a planilha metadado para facilitar a identificação, a preservação e inteligibilidade. É isso que eles estão falando. Tanto é que mais embaixo a gente tem o seguinte, ó. O produtor custodiador deverá assegurar a integridade e a confiabilidade dos documentos que estão sendo enviados por meio de adoção de procedimentos administrativos e técnicos que gerenciem riscos e garantam a sua segurança, de maneira a evitar corrupções ou perda de documentos. Esta garantia é responsabilidade do produtor até a finalização dos processos de entrada. Ou seja, o produtor custodiador do documento,
ele tem a responsabilidade de entregar o documento na mão do digital, garantindo a segurança e garantindo que nada aconteceu, ou seja, garantir a cadeia de custódia e garantir a integridade das informações, ou seja, proteger. O ano digital não tem responsabilidade nenhuma em pegar esses documentos, e sim em recebê-los, depois do trâmite da entidade custodiadora ou produtora e até o ano digital, que é o receptor, né? Recebedor ou receptor, pode ser. Entendeu? E é responsabilidade total do produtor. O ano digital não se envolve nisso. E mais embaixo tem aqui, ó, a verificação e validação do CIP. Dos CIPs inclui procedimentos realizados de forma automática pelo sistema. Sabe o que ele falou lá em cima, que a gente acabou de falar do sistema, tem uma linha de código que reconhece os documentos e vê se está normalizado ou não? É isso daí. Em todos os documentos recebidos, além de uma verificação manual realizada no Arquivo Nacional para amostragem. Esta etapa inclui verificação do formato, ou seja, para converter, e conversão dos documentos quando necessário, sacou? Armazenamento em quarentena de detecção de vírus e evitar vírus dentro do sistema. Verificação dos elementos de metadados obrigatórios, sabe a planilha CSV que eu acabei de te falar? Que eles cruzam para saber os documentos? Então, verificação da integridade dos documentos enviados, ou seja, para saber se tem como acessar. Por isso, eles estão falando lá de não ter chave de assinatura digital, sacou? Para garantir o acesso, para conseguir acessar outra tecnologia que evite que o ano digital consiga ver o documento, saber o que é aquele documento em si. Verificação com relação às consistências dos documentos recebidos e aos metadados relacionados, ou seja, saber se os metadados que foram enviados no CIP têm conexão 0 para 0 ou 1 para 1 com os documentos, com os objetos, ou seja, se o documento X é igual é descrito de maneira igual na planilha CSV, se o documento Y é descrito de maneira igual, se não for, eles vão verificar isso daí para saber, sacou? E continua, ó, e depois eles falam, a transferência de responsabilidade sobre os documentos será realizada após a finalização, junto ao produtor, a respeito da finalização do processo de submissão, ou seja, quando finalizar o processo. Assim, é importante que o produtor, custodiador, mantenha uma cópia dos documentos até a aceitação no Arquivo Nacional a fim do processo de entrada, ou seja, não apaga, cara. Só apaga depois que o ano digital fala, pode apagar, agora é meu. Tanto é que eles já deixam aqui, é uma cópia. O que eles têm é uma cópia. Chegou na mão do ano digital, o que o produtor original tem se torna cópia e deixa de ser original. Mesmo que ele tenha enviado cópias para o ano digital. Sacou? O que foi enviado do ano digital como cópia passa a ser original e o que o arquivo que o produtor tinha como original passa a ser cópia. E eles explicam isso mais na frente, ó. Somente após a validação e a emissão do atestado de validação pelo Arquivo Nacional, o produtor custodiador pode eliminar as cópias dos documentos enviados, sacou? Esta eliminação deve ser realizada de acordo com as orientações do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional vai falar, show de bola. É importante enfatizar que, após a formalização da aceitação do CIP, o original passa a ser um documento que foi inserido no repositório, ou seja, o que foi entregue ao ano digital é o original, passa a ser original. Aqueles que permaneceram com o produtor passam a ser cópias, entendeu? Acabei de falar isso aí, eles vão explicar para vocês. Aí a gente tá aqui, ó, finalzinho, procedimentos pós entrada de documentos. No caso do uso de mídias de transporte, e essas deverão ser descartadas, descartadas, sim. Mídias não descartáveis como hard discos externos, ou seja, HD externo, serão devolvidas sem conteúdo ao produtor custodiador após a quarentena e validação. Ou seja, mandou em HD externo, ele vai voltar vazio. Mandou em pendrive, vai voltar vazio. Mandou em CD, vai ser descartado, vai ser quebrado, vai ser queimado. Tanto é que o ano digital acabou de falar, vai ser descartado de acordo com as orientações do Arquivo Nacional. Sacou? E quando vier de maneira digital, e aí? O que faz? Não volta?
Sacou? Então, assim, é complicado, cara. E o meio digital, né? Você nunca sabe quando tem um hacker olhando. Agora, caso o arranjo do fundo seja alterado após o procedimento técnico do setor de o setor responsável no Arquivo Nacional, as informações relativas aos metadados descritivos e arranjo deverão ser sincronizadas entre as bases do CIAM e do repositório do Anidital, ou seja, tem que manter sincronia, né? Se foi modificado antes, tem que ser atualizado. É a famosa atualização, velho. É só isso. Eles finalizam a atualização. Então vamos lá. Agora vamos recapitular aqui rapidinho, um minutinho só. Hoje a gente falou sobre com interrupções, né? A gente falou sobre os critérios de entrada. Falamos sobre quais critérios que eles colocaram por causa do limite de armazenamento, de trabalho que o Anidital tem. Eles colocaram proveniência como um marco que devem ser ultrapassados quase cai tudo aqui. Um marco para os documentos serem ultrapassados. Colocaram o valor do documento, colocaram a natureza do documento, explicaram o motivo do Anidital. Eles explicaram os tipos de documentos que eles aceitam. Eles levantaram a questão de aceitar páginas da web como documento digital. Eles também colocaram integridade das informações contidas nos documentos e a capacidade, e falaram que documentos com tecnologia externa terão dificuldades para serem aceitos no Anidital. Restrição de acesso, documento que eles não podem fazer o que quiser com os documentos, eles também vão criar uma restrição de acesso, de aceitação, né? Gestão de direitos condicionais, ou seja, documentos que tenham direitos autorais, que têm problemas de conversa com quem detém os direitos da documentação, também terão restrição de envio. Procedimento para o envio, que será através do CIP, que tem que ter os documentos e uma planilha de metadados CSV. Pode ser CSV, no Arquivo Mágico é CSV. Mas tem que ter uma planilha de metadados que consigam bater um para um, ou seja, combinar exatamente os metadados da planilha com os documentos, com os objetos digitais que serão enviados através do Submission and Information Package, né? Eles falam também aqui quais são os processos de análise do CIP. Eles falam também que quando os documentos forem enviados, eles não podem ser apagados de maneira direta, tem que esperar o aval do Arquivo Nacional, que tem que ser eliminado de acordo com o que o Arquivo Nacional falar, e a cópia que foi enviada por Arquivo Nacional passa a ser original, e as cópias e os originais que estavam com o produtor passam a ser cópias. E se foi enviado algum tipo, os documentos foram enviados por algum tipo de suporte, esse suporte ou vai ser quebrado, eliminado, descartado de maneira adequada, ou será retornado de maneira vazia pro original, né? Pro seu destino, né? Pro lugar de onde saiu. E eles falam também que tem que manter sincronia, que tem que estar sempre atualizado os arranjos armazenados no Anidital e no CIAM, para saber exatamente o que é um para um de novo. E é isso aí, gente. Aí no próximo vídeo, caramba, tem 40 minutos, cara. A gente vai falar sobre a preservação, que também não é muito grande, cara. A gente vai dar uma rushada nele também. Não é muito grande. Aí depois a gente finaliza no acesso, que é bem curtinho mesmo. 2 folhinhas, acabou. E aí a gente tem aqui os padrões, que a gente vai dar uma olhada rápida. E aqui tem... Esses aqui são termos que eles explicam significados, mas isso não tem muita importância pra gente no momento. Então, é isso aí. Tô mordido de casaço. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a preservação, e depois a gente fala sobre acesso, depois a gente fala sobre os padrões, a gente fecha e a gente já pode trocar e ir pro próximo nível da nossa análise, né? Assim como a gente analisou também o IBICT. Então a gente vai trocar, vamos avançar nisso daí também. Falou, até mais!